Obrigado. Bem, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui convosco para vos apresentar o Sistema de Informação de Transporte Público de Passageiros. Em jeito de espinha de paragem, eu gostava de vos apresentar aqui a nossa agenda desta apresentação, que basicamente gostaria de começar da origem, portanto, de onde partimos, porque é que este é um sistema importante e porque aquilo é importante para todos nós, onde estamos e para onde queremos ir, para onde queremos chegar, portanto, qual é o nosso destino. Para percebermos porque é que o STEP é importante, temos que recuar até 2015 e, portanto, em 2015 há uma mudança do paradigma dos transportes públicos em Portugal. Com a Lei 52 de 2015 é revogado o Regulamento de Transportes Automóvel, que vigorou cerca de 70 anos, e é aprovado um novo regime jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros. E porquê é que aqui houve uma mudança de paradigma? Bom, basicamente porque, a partir daqui, as autoridades de transportes deixam de ser, a autoridade de transportes deixa de ser o IMT e passam a ser os municípios e as entidades intermunicipais, leia-se as comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas. Portanto, basicamente, nós passamos de um universo de uma autoridade de transportes para todo o país para um universo de 300 autoridades de transportes. E a partir daqui, no novo regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, no seu artigo 22, era referido que o IMT tinha que ter o registro obrigatório num sistema de informação geográfica dos serviços que decorriam em Portugal. E, na altura, o IMT, em parceria com a Universidade Nova, tínhamos um sistema que era o SIGGES, que era um sistema de gestão de carreiras, mas mais vocacionado e direcionado para a Autoridade de Transportes ser o IMT e não ter a abrangência que temos hoje em dia, com, no limite, qualquer município e as comunidades intermunicipais serem as autoridades de transportes. E, de facto, a partir daí, foi indicado aos operadores de transporte público que deveriam inserir todos os seus serviços neste sistema e, posteriormente, estes serviços seriam validados pelas autoridades de transportes que, posteriormente, iriam lançar os seus concursos públicos. E, portanto, os operadores inseriram os serviços e os serviços eram calculados com um algoritmo no nosso sistema que, quando estavam contidos ou quase totalmente contidos dentro de um só município, eram classificados como serviços municipais. Quando eram entre municípios diferentes, mas dentro de uma mesma comunidade intermunicipal, eram serviços e são serviços intermunicipais. Em comunidades intermunicipais distintas, serviços interregionais. E, portanto, os operadores inseriram essa informação e chegámos ao ponto de... Isto, como o STEP é um sistema ultradinâmico e, portanto, com várias alterações legislativas, nós temos que ir alterando o sistema para poder comportar todas as alterações que vão chegando. Nós tivemos uma renovação da imagem do SIGGESC para STEP em 2019. Tivemos a possibilidade de edição online, que até 2020 era feita diretamente nos computadores dos operadores e que posteriormente carregavam a informação para os servidores do IMT. Tivemos também, em 2021, uma grande alteração com a possibilidade de inserção de toda a operação de um só operador diretamente por via de um fecheiro zipado, portanto, de um fecheiro GTFS. Em 2020 tivemos a inserção do serviço ferroviário pesado e ligeiro e do serviço fluvial e, a partir deste ano, temos disponível também o serviço expresso no nosso sistema. Bom, o nosso sistema, ao ser multimodal, tem uma série de características mediante as autoridades de transportes e mediante os modos de transportes que nós estamos a falar. E, portanto, basicamente, para o regular, que foram os serviços que vos falei há pouco, dos municípios, das entidades intermunicipais, nós
nós temos o regular, que são estas autoridades de transportes. Para o serviço flexível, que foi um serviço que foi instituído pelo Decreto-Lei número 60 de 2016, portanto, até é relativamente recente, foi criado também um modo no nosso sistema em que as autoridades de transporte são as entidades intermunicipais e os municípios também. Relativamente ao serviço expresso, que o Decreto-Lei 140 de 2019 veio reformular também, e aqui também houve uma mudança de paradigma no que concerne ao serviço expresso, houve aqui uma mudança, o IMT continua a ser a autoridade de transportes, mas teve que haver uma conformação com os alvarás que até aí vigoravam. Temos o serviço fluvial, que basicamente as entidades intermunicipais e os municípios também são autoridades de transportes, e relativamente ao ferroviário, mediante ser um serviço urbano ou são serviços não urbanos e mediante as delegações de competências de cada município, podem ser da autoridade de transportes do IMT ou das entidades intermunicipais ou dos municípios. Mas o STEP é muito mais do que só o registro das paragens, dos percursos e dos tarifários e dos horários dos operadores. Nós também temos o inquérito ao transporte rodoviário de passageiros, que é um inquérito obrigatório que é realizado pelo INE e, portanto, os operadores que tenham informação carregada no nosso sistema podem responder diretamente também do nosso sistema. Temos o reporte anual, também de acordo com o artigo 22, os operadores têm que dar até ao final do primeiro semestre uma série de informação relativamente a passageiros transportados, circulações efetuadas, passageiro quilómetro, lugar quilómetro, tipologia de veículo que é efetuado e, portanto, isto também é realizado diretamente no nosso portal. Temos também os tarifários, todos os anos há uma taxa de atualização tarifária, como sabem este ano a taxa de atualização tarifária será zero e, portanto, não haverá alteração de preços, mas quando há, os operadores têm sempre que alterar os preços e têm que carregar os tarifários por autoridade de transportes. E depois o reporte anual, que se estende também ao fluvial e ao ferroviário. Basicamente, embora complexo, podemos sintetizar aqui um bocado a orgânica do STEP. Portanto, os operadores carregam os elementos geográficos, paragens e percursos no nosso portal, carregam também os horários tarifários e os reportes anuais. As autoridades de transportes validam a informação, lançam os concursos públicos e fazem a gestão desses próprios concursos públicos. Relativamente ao IMT, faz a gestão do STEP, o desenvolvimento de novas funcionalidades, o esclarecimento de questões e também valida alguns dos serviços sobre os quais é a autoridade de transportes, nomeadamente o expresso ou o serviço ferroviário. Relativamente à arquitetura de sistema, nós temos aqui o que é usado pelo portal STEP. Embora nós tenhamos uma base de dados em PostgreSQL, SQL, toda a parte geográfica funciona por uma base ESRI. Portanto, o portal STEP conecta-se via REST, utiliza um routing automático para ceder o desenho dos percursos assistidos. Se o operador não quiser ou quiser alterar o percurso que lhe é sugerido, porque é sugerido sempre um percurso de transporte individual, portanto, transporte ligeiro, e muitas vezes, como vocês sabem, o percurso, obviamente, onde anda um pesado não é necessariamente igual onde anda um veículo ligeiro. E, portanto, e aí temos a API do JavaScript que permite fazer retificações do próprio percurso. E, portanto, também poderemos ver a visualização da rede nacional de transporte público de passageiros no nosso sistema. Para terem aqui uma ideia da dimensão do sistema, nós temos mais de 669 utilizadores registados, nós temos 399 credenciais relativamente às autoridades de transportes, e, portanto, vocês poderiam me perguntar, mas porquê é que há mais credenciais do que possíveis autoridades de transportes? Porque se pensarmos em cerca de 278 municípios e 23 entidades intermunicipais em Portugal continental, não ultrapassariam as 399, como é óbvio. No entanto, e aqui deixo também o repto para todos aqueles entre vós que pertencem a municípios e que ainda não tenham a credencial,
é possível a emissão de uma credencial de validação por cada autoridade de transportes, por cada município ou entidade intermunicipal, e mais 4 de visualização. E, portanto, se assim o entenderem, podem sempre enviar-nos e dirigir-nos um e-mail solicitando mais credenciais para o vosso município. Temos 44 credenciais que foram cedidas a entidades e institutos públicos. Relativamente aqui ao número de serviços, temos mais de 11 mil serviços carregados, sempre que 4 mil deles são bases, 4.600, à volta de 4 mil parcelares e 2.500 variantes. Basicamente, só deixar aqui uma nota relativamente às bases, portanto, qualquer serviço público de transporte de passageiros tem um serviço base, que é o serviço onde há mais circulações, e depois, por opção operacional do operador e da própria autoridade de transportes, podemos ter variantes ou parcelares desse mesmo serviço base. Relativamente ao flexível, temos 39 serviços e, portanto, aqui nós sabemos que existem mais serviços e, portanto, as autoridades de transportes e os operadores estão a carregar estes serviços neste momento. O Expresso, temos cerca de 125 serviços já carregados no sistema e começou apenas este ano. Temos 231 serviços ferroviários e 29 serviços fluviais. Aqui mostro-vos o nosso visualizador, tem aqui por base, obviamente, a tecnologia ESRI, o mapa base da ESRI, portanto aqui vocês podem ver, julgo que é perceptível, por exemplo, no Algarve, a Frota Azul, temos aqui todas as paragens da operação da Frota Azul. Se carregarmos por cima de qualquer uma das paragens, obviamente é-nos disparado um label com uma série de informação relativamente às paragens. Podemos também ir mais a fundo e, neste caso, nós temos um serviço e, portanto, no serviço vocês podem ver aqui o percurso do serviço e as paragens. Aqui mostro-vos o nosso visualizador, o nosso editor dos serviços, portanto, neste caso, no regular e no expresso, portanto, é aquilo que o utilizador usa para inserir os serviços. Temos aqui o modo rodoviário expresso, aqui conseguimos ver um serviço expresso de um operador e aqui um serviço ferroviário. Aqui temos um serviço fluvial que basicamente é inserido por via do terminal de origem, destino. Se tiver terminais intermédios, também são obviamente inseridos. Aqui temos Setúbal-Troia. Bom, o STEP ainda assim tem um acesso público, portanto, qualquer um de vós pode aceder por via de um browser, colocando www.step.pt/sigweb, podem ter acesso a toda uma panóplia de informação. No caso do regular, vocês podem fazer o download, toda a gente pode fazer o download das paragens, dos percursos e das circulações e frequências. Portanto, é um ficheiro que com ele vocês podem fazer depois uma série de modulações com estes dados. Também é possível ver o expresso, o ferroviário e o fluvial, mas de momento ainda não é possível fazer a exportação destes serviços. Relativamente aqui ao destino e para onde queremos ir, portanto, nós queremos mais dados no modo rodoviário flexível, que aqui sim nós temos a noção e sabemos que o sistema ainda está deficitário. Queremos mais dados também no serviço expresso. Relativamente aos interfaces e terminais, de acordo com o enquadramento legal que vos falei há pouco, o Decreto-Lei 140/2019, é referido nesse Decreto-Lei que o IMT tem que manter também atualizável uma base de dados de interfaces e terminais. Nós já temos essa base de dados, temos uma listagem de interfaces e terminais rodoviários que está disponível neste endereço que aqui vos deixo também, no nosso site do IMT, por base de uma aplicação do ArcGIS Online, portanto aqui também podem consultar, mas nós queremos, obviamente, que esta informação seja inserida também no portal STEP. Queremos fazer também uma reestruturação do WebSig para poder abarcar e para poder que seja possível a realização de downloads relativamente aos serviços que hoje em dia não é possível realizar o download.
e queremos, o quanto antes, que os estándares europeus, e neste caso em particular o standard europeu que é defendido pela Comissão Europeia é o NETEX, e portanto deixo-vos aqui também o projeto Data4PT, que com ele podem ter acesso a vários webinars onde podem ficar mais a par destes tipos de estándares europeus. Portanto, todos os webinars são grátis e, portanto, vocês podem saber mais sobre esta temática, que vai ser, obviamente, aqui o futuro ao nível dos estándares do transporte público de passageiros, e não só, porque o NETEX engloba também a mobilidade de outros meios, portanto, a mobilidade ativa. E aqui também a interoperabilidade com o NAP, portanto, o nosso ponto de acesso nacional, e se vierem aqui a este endereço, portanto, é um repositório de informação que vocês podem utilizar também para aquilo que acharem mais pertinente. Nós temos informação multimodal, onde o STEP é o repositório oficial, e é para aí que queremos caminhar, mas temos muito mais do que isso. Temos, por exemplo, as unidades de carregamento elétrica também estão aqui disponíveis, tal como muita outra informação, portanto, sugiro também que possam fazer aqui a exploração aqui do nosso ponto de acesso nacional. No futuro a longo prazo, nós queremos dados em tempo real, e neste particular o standard europeu é o SIRI. Ainda durante o final deste ano e o início do próximo ano vai sair o perfil europeu do SIRI, portanto, que é um perfil europeu que todos os Estados-membros podem usar se não tiverem o seu perfil ainda nacional. E queremos também caminhar para que o próprio STEP consiga ter aqui uma interoperabilidade maior com os sistemas das autoridades de transportes, e, portanto, aqui que qualquer autoridade de transporte se possa ligar por via da API ao nosso sistema, e um operador também, e realizar atualizações diretamente. Queremos ainda aprofundar a interoperabilidade entre o STEP e as outras bases de dados do IMT, e, portanto, uma que seria essencial para nós seria a questão de conseguir correlacionar a base de dados do STEP com a base de dados dos veículos do IMT, que isto não foi possível. Queremos também sintetizar a base de dados de paragens nacionais. Como vocês podem compreender, nós temos uma magnitude gigantesca de paragens no nosso sistema, mas muitas delas estão duplicadas. E estão duplicadas porque é necessário arranjar uma metodologia que sirva para áreas urbanas, e, obviamente, dentro das áreas urbanas nós temos especificidades dentro de cada área urbana, que teremos que criar aqui uma metodologia para poder selecionar o que é uma paragem numa área, o que é que não é uma duplicação numa determinada área urbana, e o que é que não é numa outra área urbana ou numa área não urbana. E algo que também queríamos era inserir também o serviço internacional no nosso sistema de informação de transporte público de passageiros. Bom, obrigado pela vossa atenção, e, obviamente, estamos ao dispor sempre para o esclarecimento daquilo que acharem pertinente.